E aí, primeiro ano, beleza? Tranquilo? Voltamos então aí para mais uma aulinha online nossa, né? Aula passada a gente começou a falar sobre a expansão marítima europeia, né? Só baixar minha cadeira aqui que ela tá muito alta. Peraí. Não, estragou. Então, começamos a falar sobre a expansão marítima europeia e hoje a gente vai então para essa segunda aula dentro do assunto, tá? Só que antes disso a gente tem que entender também o motivo que levou Portugal, né, com mais detalhes, como que Portugal conseguiu se formar como um Estado nacional e como que ele conseguiu e começou a investir nessa expansão marítima, tá? Então, olha só, primeira coisa, primeiro rei de Portugal, né, na verdade Portugal começou sendo chamado como Condado Portucalense. O que era isso? Era um território dentro ali do reino de Castela. Voltando então para vocês entenderem, para ficar mais fácil, onde você tem hoje a Espanha e Portugal, né, a Península Ibérica, ela era dividida em vários reinos. Então você tinha o reino de Castela, de Aragão, de Navarra, o Condado Portucalense, Leão também fazia parte de uns reinos, né? E nesse Condado Portucalense, ele é entregue ao primeiro rei de Portugal, né, o rei Afonso Henriques de Borgonha, depois que o Condado Portucalense, quer dizer, depois que o rei, né, Henriques de Borgonha, ele ajuda os outros reinos, o reino de Castela, de Aragão, de Leão, a expulsarem os árabes de sua região. Então, como uma recompensa, ele ganha o Condado Portucalense, e ele né, é o primeiro rei ali desse Condado Portucalense, que seria o Reino de Portugal. E em 1139 você tem aí a independência de Portugal do restante dos reinos e a formação de Portugal como um Estado independente dos outros. Tá? A Espanha ainda não existia. Esses reinos de Aragão, de Navarra, de Leão, né, de Castela também, eles vão dar origem depois, eles serão unificados e daí surgirá a Espanha. Tá? Então, a partir do rei Afonso Henriques de Borgonha, você tem o início da primeira dinastia, né, da dinastia de Borgonha. O que é uma dinastia, Diogo? Olha só, a dinastia é quando você tem uma mesma família, né, no poder durante algum tempo. Tá? Então, era muito comum na Europa você ter, por exemplo, a dinastia da família Romanov, né, do czar russo. Eles estavam no poder há 400 anos. E em Portugal vai ser coisa semelhante, né? Se não me engano, 200 a 300 anos, a mesma família se revezando no poder. Tá certo? Então, olha só. O que vai acontecer? Desde o início, Portugal ali, né, ainda com o governo do Dom Afonso, Portugal já se especializava em pesca em alto mar. Tá? Então, a pesca de bacalhau, a pesca de sardinha, tá? Portugal já tinha uma certa experiência com o mar, com marinheiros, com navios. Portugal era um dos primeiros países também a conseguir fazer comércio com países do norte da Europa, ali como, por exemplo, aproximando daquelas regiões escandinavas, né? Também muito pela localização de Portugal, né? Meio que na curva ali para o norte da Europa e a curva ali para engatar, né, no continente americano, logo abaixo, numa entrada do mar Mediterrâneo também. Então isso tudo favorecia Portugal. Né? Então, querendo ou não, Portugal já tinha uma certa experiência com navegações. Né? Não em alto mar, como a gente conhece, né, como a gente ficou sabendo com a expansão marítima. Mas o seu início, querendo ou não, já é melhor do que os outros que nada faziam. Né? E aí teremos uma coisinha, porque em 1383, teremos o fim da dinastia de Borgonha. Quase 4 séculos de dinastia, né, da mesma família no poder. Por quê? Numa batalha no norte da África, a batalha de Alcácer Quibir, o rei de Portugal, Dom Fernando, ele desaparece. Tá? Dom Sebastião, né, na verdade, ele desaparece, tá? Ele morre. E ele não deixa herdeiros. Tá? Então, quando o Dom Fernando não deixa herdeiros, temos um problema. Ele não tinha filhos, ele não tinha irmãos, e o parente mais próximo que ele tinha era o rei de Castela, tá? Que depois viraria Espanha. Era um primo dele.
Então o que acontece? Depois que ele morre, então, o trono vai ser anexado pelo reino de Castela. Então Portugal agora passa a ser governado também pelo rei de Castela. Tá? A elite portuguesa não aceita isso, ela se sente um pouco desvalorizada, e algumas medidas tomadas pelo rei de Castela também são medidas que não agradam a elite e a burguesia ali, o início da burguesia de Portugal. Tá? Teremos uma guerra civil não, né, porque são países diferentes, mas teremos uma guerra ali, um conflito, né, uma manifestação, o início de uma revolta contra o reino de Castela, e aí o poder, né, a burguesia, a elite portuguesa vai apoiar, né, a chegar no poder Dom João, mestre de Avis, né, o mestre da região de Avis em Portugal. A população meio que abraça essa ideia e colocam no poder um novo rei em Portugal, separando de Castela novamente. E aí temos o início de uma nova dinastia, a dinastia de Avis. Diogo, você falou de dinastia de Avis na primeira aula sobre expansão marítima europeia, não falou? Falei. Porque olha só, um dos motivos de Portugal ter se tornado uma nação, que é um estado moderno que se aventurava pelo Oceano Atlântico, foi graças à dinastia de Avis. Porque agora você tem um rei centralizado, né, início da dinastia de Avis, que vai agora com uma mão forte investir, por exemplo, na expansão marítima, investir na construção de portos, investir na construção de navios. Tá? Então, isso também não surge do nada. Porque, por exemplo, no mar Mediterrâneo, que era um mar muito navegado pelos portugueses, né, que é aquele mar que fica entre a Europa e o continente africano, era a forma mais rápida que você tinha de chegar até no Oriente, porque você chegava ali próximo do Oriente Médio e dali você, por terra, fazia contato com a Índia, por exemplo. Tá? Era coisas que demoravam anos, né? E voltar. Então, o que você tem agora? Teremos um problema, na verdade, porque o norte do mar Mediterrâneo ele vai ser controlado pelos italianos, e o sul do mar Mediterrâneo, próximo da África, ele vai ser controlado pelos muçulmanos. Então vai ser criado meio que pedágios. Então, para você navegar pelo mar Mediterrâneo, você tinha que pagar pedágios para italianos e muçulmanos, né, para os árabes. Então era muito caro. Muçulmanos, tá? Porque eram muçulmanos de origem africana. Então você era muito, muito caro, então não compensava. Então o que os reis da dinastia de Avis vão decidir? Olha, nós precisamos encontrar uma nova rota para chegar até no Oriente sem passar pelo mar Mediterrâneo. Né? E aí nós teremos o início da aventura portuguesa, né, de conquistas, de contorno do continente africano, de chegada na Índia contornando o continente africano, do Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil. Tá? Então, dessa necessidade de você encontrar uma rota comercial pelo mar até a Índia, né, até o Oriente, né, e principalmente a Índia, e sem passar pelo mar Mediterrâneo, essa necessidade vai desencadear todo o processo de expansão marítima portuguesa, tá? Superando aquele medo do mar que a gente viu na primeira aula. Beleza? Tranquilo? Encerrei por aqui. Aconselho que vocês assistam essa aula, né, e voltem aí em alguns pontos acompanhando o mapa. Pega o mapa mundi, vai olhando, né, o mar Mediterrâneo, onde fica Portugal, África, onde fica a Índia, para que vocês vão entender muito melhor. Tá bom? Valeu, pessoal. Até mais.